Aí em casa, abra o texto em Abacuque 3, 1 e 2. Aleluia! Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. E eu gosto muito de Abacuque por algumas razões. Primeiro, Abacuque ele vive num tempo tão difícil quanto o nosso tempo. Você vai ler Abacuque, você vai ler Amós, você vai ler Oséias. É o tempo tão difícil quanto o nosso tempo. No tempo de Abacuque, Robel, as pessoas, Conceição, tinham religião, mas não tinham vida com Deus. Você entendeu? Segundo lugar, por que eu gosto muito de Abacuque? Abacuque era músico. Volta lá, irmã, no versículo 1 lá. Abacuque era músico, gente. Por isso que eu quero vocês aqui comigo hoje. Abacuque fez uma oração a Deus em forma de canto. Mas eu gosto muito mais de Abacuque pela minha terceira razão, que é o fato que Abacuque tinha sede de um avivamento no meio do povo do Senhor. Abacuque tinha sede de um avivamento, Dani. Abacuque tinha sede de ver a majestade de Deus manifestada entre os homens. Abacuque tinha sede de ver o vento de Deus soprando sobre os homens. Abacuque tinha sede de que nós estivéssemos praticando e vivendo no ambiente da glória do Pai. No ambiente de glória, irmãos. Era o que Abacuque tinha sede. Deus, aviva a tua obra. Era isso que Abacuque desejava. Era isso que Abacuque via no seio do seu povo. E é isso que eu vejo, irmãos. Eu e tantos outros pastores, profetas dessa nação. O que nós precisamos é de um avivamento urgente, meus irmãos. Paulo disse a Timóteo o seguinte, irmãos: vivemos em tempos difíceis, vivemos em tempos selvagens. É porque, irmãos, antes da pandemia, as igrejas estavam lotadas de gente. Fala a verdade. Lotadas. Nós aqui tínhamos 2 cultos, 3 reuniões domingo, 9 da manhã, 5 da tarde, 7 da noite, lotadas, as cadeiras eram todas cheias. O meio evangélico, antes da pandemia, tinha evento para todo lado. As conferências, os congressos, os seminários eram divulgados, anunciados com a pompa dos grandes shows, alta produção. Os pregadores gospel da mídia se multiplicaram. E eles tinham e têm até hoje milhares e milhares de seguidores. E aí Van Kerle e outros irmãos, ministros de Deus aqui, líderes, aumentou o número de coach nos púlpitos das igrejas. Eu não tenho nada contra coach, não. Mas púlpito é lugar de profeta. Sala de aula é palco, sala de aula é lugar de coach. Talvez vocês conhecem, seguem, faz aqueles recortes daquelas pregações todas bem elaboradas para poder falar neurolinguisticamente a sua mente. Quem sobrevoasse o Brasil antes da pandemia ia dizer: eita, aí está um país em pleno avivamento. Estádios cheios, reuniões eufóricas, gritos, beirando a histeria. Mas eu pergunto: tinha ou tem um avivamento no Brasil? A pandemia veio, e aí eu vejo a mão de Deus indo no tronco da figueira e dando aquela chacoalhada.
E aí os frutos podres, os frutos pecos começam a cair. O que se viu, irmãos, na pandemia, ou o que está se vendo na pandemia, é um bocado de crente negando a fé. O que se viu na pandemia foi um bocado de líderes surtando em suas casas, pelando de medo da morte. Parece que não tinha certeza que o nome estava escrito no livro da vida. Gente grande pelando de medo da morte. O que se viu na pandemia foi um tanto de gente se revelando, entre aspas, gente saindo do armário, um tanto de gente pendendo para o lado dos desigrejados. Realmente, igreja não é essencial mesmo não. O que se viu na pandemia foi um tanto de gente pendendo para o lado de um feminismo antibíblico, pendendo para um lado do machismo arcaico, antibíblico também. O que se viu na pandemia, irmãos, foi um bocado de gente que enchia as igrejas, mas não tinha raízes bíblicas, raízes cristãs, para discernir entre o bem e o mal, entre o que é bíblico e o que não é bíblico. Sabe por quê? As igrejas estavam lotadas de gente por causa das programações, mas as pessoas não estavam cheias do ambiente da glória de Deus. As pessoas não tinham seus corações aquecidos, as pessoas não tinham seus corações avivados, as pessoas não passaram por um avivamento. E aí, meus irmãos, o que se percebeu foi que muitíssimos tinham uma espiritualidade do oba-oba. No meio do povo de Deus tinha muita gente que não conhecia Deus, que não conhecia Jesus, que não conhecia a palavra, que não conhecia a obra que Jesus veio fazer na cruz e nem nasceu de novo por meio desta obra. E aí sabe o que acontece, meus queridos? Eu me lembro, santa, do povo de Israel. Pensa, Jorge, no povo de Israel. O povo de Israel está saindo do Egito, milagres acontecem, parece um avivamento, milagres acontecem, as 10 pragas, o mar se abre. Mas a Bíblia diz que no meio do povo saiu um populacho, um misto de gente que não conhecia o Senhor. O mundo gospel brasileiro estava cheio desse populacho. Eu digo estava, porque eu creio que a figueira balançou. E só vai voltar quem tem a marca da promessa. Só vai voltar quem tem fome e sede de Deus, Roseli. Só vai voltar quem tem sede mesmo. Só vai voltar quem tem fome mesmo. Só vai voltar quem quer conhecer esse ambiente. Só vai voltar quem quer conhecer essa glória. Só vai voltar quem quer experimentar o verdadeiro avivamento. Não o que brota de homens, mas o avivamento que nasce no coração de Deus, de Deus, de Deus, de Deus. Aleluias! Irmãos, meus irmãos, precisamos de um avivamento urgentemente, irmãos. É sério e é profético o que eu estou dizendo. Precisamos de um avivamento urgente. O Espírito Santo, irmãos, há umas 2 ou 3 semanas está me incomodando. E a palavra que me vem é: chega de oba-oba, chega de vucu-vucu. Nós precisamos da presença real de Deus em nossas vidas. Nós precisamos da presença real de Deus em nossas famílias. Nós precisamos da presença real de Deus em nossa igreja. Nós precisamos da presença real de Deus em nossas vidas, em nossas vidas, em nossas famílias. Aleluia! Aleluia! Nós não precisamos de mais eventos. Já terei que subir, querer lavar na cobre e deixure évias. Degeba suega, churianda lá. A igreja não precisa de mais eventos. A igreja não precisa de mais programações. A igreja precisa de um avivamento urgente. Meus irmãos, Abacuque canta o canto dos desesperados. Coloca na tela, irmã. Abacuque canta o canto dos desesperados.
Abacuque canta o canto dos sedentos. Abacuque canta o canto dos famintos, o canto daqueles que têm fome de Deus. Abacuque, irmãos, ele geme na sua música, ele geme no seu cantar e diz: Senhor, eu tenho ouvido as tuas declarações. Deus falou um bocado de coisa para Abacuque. Deus falou para Abacuque: olha, eu vou sacudir o povo, eu vou peneirar o povo, eu vou sacudir a figueira. E aí Abacuque diz em seu canto, o lamento de Abacuque é um canto dos desesperados, o canto dos famintos, o canto dos sedentos. Ele diz: eu tenho ouvido, Senhor, as tuas declarações, e eu fico alarmado, eu estou abismado, diz Abacuque. E ele diz: aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. E a igreja deve clamar, Senhor, deve clamar a Deus esse mesmo clamor. A igreja deve clamar: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Eu queria que você fechasse os olhos e orasse comigo hoje, dizendo: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Diga, irmãos: aviva, Senhor, a sua obra no meio dos anos. Mais uma vez, irmãos: aviva, Senhor. Repita 5, 10, 15 vezes: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. É o ambiente, no ambiente de glória. Anjos e homens exaltam o Rei da glória. Diga em casa: no ambiente de glória, no ambiente de glória. Anjos e homens exaltam o Rei da glória. Eu me junto a Abacuque para buscar a presença de Deus. Eu, pastor Diógenes, eu me junto a Abacuque para buscar a presença de Deus, e somente a presença de Deus. Eu quero me juntar com outros irmãos, eu quero me juntar com outros que foram marcados, eu quero me juntar com outros que já estão tatuados com o sangue de Jesus, tatuados com o sangue do Cordeiro, e que tem fome da presença do Senhor. Onde estão os famintos? Onde estão os sedentos? Onde estão os desesperados? Precisamos de um avivamento. Onde estão os desesperados? Onde estão os famintos? Onde estão os sedentos? Precisamos de um avivamento, gente. Precisamos de um avivamento, gente. Solta a sua glória, solta a sua aleluia e diz: Senhor, eu quero avivamento. Eu quero avivamento. Até o fogo, Senhor. Até o fogo, Senhor. Até o fogo na tua igreja. Até o fogo na tua igreja. É um ambiente de glória. É um ambiente de avivamento. Não é feito por homens, é feito por Deus. Clama a Ele, clama a Ele. Aleluia. Precisamos de avivamento, irmãos. Precisamos de avivamento. Mas essas coisas, abre o seu coração para entender. Essas coisas são apenas consequências do verdadeiro avivamento. Essas coisas não são o avivamento. São consequências, Sandra. São consequências do verdadeiro avivamento. Não é desse avivamento que estamos precisando. Então, pastor, é de qual avivamento? Nós estamos precisando do avivamento de santidade. Jesus disse em Mateus 5:48: sejam santos como vosso Deus é santo. Em Hebreus 12:14 está escrito: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Pedro disse em sua primeira carta 1:15: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que vocês fizerem. Em 1 Tessalonicenses 4:7, Paulo escreveu: porque Deus não nos chamou para impureza, mas para santidade. E só para completar os textos, alguns que eu pincei, Jesus disse na oração sacerdotal, em João 17:17: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Yes!
Santidade é algo tão essencial na vida do crente, irmãos, que Jesus orou a Deus pedindo santidade para nós. Jesus fez oração pelos discípulos, quer dizer, por mim e por você. E santidade é algo tão importante, tão essencial, que ele orou a Deus. Agora, meus irmãos, vamos ser honestos. As igrejas estavam cheias, os eventos gospel estavam cheios, lotados. Os shows gospel abarrotados de gente crente histérica, gritando para os seus ídolos e astros gospel. Mas onde está a santidade desse povão? Fala aí, Liliane. Fala aí, Gil. Onde está a santidade desse povão? Os comerciantes crentes. Vou até falar mais comedido isso aqui. Os comerciantes crentes também usam de balança enganosa. As mulheres crentes também saem na rua mostrando sua pelve sem vergonha nenhuma. Nossos jovens saem dos congressos para fazerem sexo nos carros, nos motéis, nos pés de muro da vida. As mulheres crentes também se envolvem em fofocas e em picuinhas gospel, em nome de Jesus. Alguns dos nossos líderes também traem suas esposas. Há pessoas viciadas em tudo dentro da igreja, viciadas em café, em chocolate, em pornografia, em um bocado de coisa. E um sem número, irmãos, de comportamentos errados que envergonham a cruz de Cristo. E eu grito para Deus todas as manhãs: meu Deus, onde está a santidade do seu povo? Por isso, irmãos, o avivamento que precisamos é aquele que busca a presença de Deus em santidade. É aquele que busca a presença de Deus. E é a presença de Deus em nossas vidas que vai nos constranger a não pecar, a não seguir o curso do mundo, a não seguir uma moda extravagante, a não seguir a modinha das redes sociais. É por isso que precisamos de um avivamento urgente. Mas esse avivamento tem que ser de santidade. Só encontramos esse avivamento na presença do Senhor. Temos que buscar a face dele. Não é buscar os dons, não é buscar as curas, não é buscar a porta de emprego aberta. Isso tudo acontece, por isso tudo nós oramos. Mas tudo isso será nada se não tivermos a presença de Deus. Tudo isso será nada se não tivermos na sala do trono. Tudo isso será nada se não tivermos envolvidos nesse ambiente, no ambiente de glória. Diga! Anjos e homens exaltam o Rei da Glória. Diga, no ambiente de glória. É para chorar mesmo, irmãos. É para chorar de tristeza pela igreja do Senhor. Anjos e homens exaltam o Rei da Glória. O Rei da Glória. Adora Ele. Adora Ele lá no trono. Não porque a religião está te mandando. Adora Ele porque você o ama. Adora Ele porque você o ama. Atrai a presença dEle. Aqueles que adoram em espírito e em verdade atraem a presença de Deus, atraem a graça de Deus. Em segundo lugar, de que avivamento falamos? Falamos de um avivamento, Júnior, de temor ao Senhor. Temor do Senhor. Sabe por que nós somos relaxados? Sabe por que nós somos descarados na vida espiritual? Porque nós não temos temor do Senhor. E unção é algo que o homem não pode fabricar. Unção é algo que o homem não pode fabricar. Só Deus pode fazer. Falava disso com a turma de homilética, que eu estou dando aula aqui em cima de homilética para alguns. Só Deus pode fazer a unção. Homem não pode fazer unção. Homem faz barulho, homem faz programa, homem aumenta, homem investe em som, homem compra banco acolchoado, homem faz templo. Nós vamos fazer isso. Mas unção, Priscila, nós não fazemos. A unção só vem pela presença de Deus. A unção só vem
quando nós temos um avivamento de temor do Senhor em nossas vidas. Em Provérbios 9:10, um versículo que você conhece, diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do Senhor é entendimento. Em Provérbios 10:27 nós lemos que o temor do Senhor prolonga a vida. Paulo falou em 2 Coríntios 5:11: uma vez que conhecemos o temor do Senhor, procuramos convencer a outros homens. Sabe por que nós não convencemos os homens da nossa salvação? Sabe por que nós não convencemos os homens que o caminho de Jesus é o melhor? Sabe por que nós não convencemos os homens de que todas as outras filosofias, ideologias, políticas e etc. não levam a lugar algum? Porque nós não carregamos escrito em nossa testa que nós tememos o Senhor. Por isso você prega, e as pessoas dizem assim: e daí? Deus não poupou Israel, irmãos. Eu pergunto aos irmãos: Deus poupou Israel dos julgamentos? Não. Teve exílio da Babilônia, teve exílio na Assíria, teve o povo que morreu 40 anos no deserto. Eu pergunto aos irmãos: Deus poupou Israel? Respondam. Por que Deus vai poupar a igreja? Que ilusão é essa? Que inculcar em nossa cabeça, por que Deus vai poupar a nós? Esse temor do Senhor, irmãos, só pode ser alcançado pela busca, pela presença do Senhor. Isso tem que ser algo real em nossas vidas. Quem não tem a presença não terá temor. Eu vou repetir: quem não tem a presença não terá temor. Precisamos de um avivamento urgente, irmãos, mas que seja um avivamento de temor do Senhor. As pessoas não têm santidade porque não têm temor do Senhor. As pessoas estão caindo na lorota de Satanás quando ele as engana, afirmando que o inferno não é aqui, ou que o inferno é aqui na terra. É uma lorota do diabo. A minha Bíblia ainda fala do lago de fogo. Ou você arrancou essas páginas da sua Bíblia? Você arrancou? A minha Bíblia fala do lago de fogo. Amém ou não amém, irmãos? A minha Bíblia ainda fala da condenação eterna. O lago de fogo, um lugar horrível, onde anjos caídos, demônios, a besta, o falso profeta e todos aqueles que não receberam o Senhor passarão a eternidade. A Bíblia, igreja, fala do lago de fogo. Você precisa de um avivamento do temor do Senhor. O universalismo da teologia liberal diz: todos serão salvos. Oh, mentira! A cambada de gente que parece tomar uma surra. Pegar o embigo de boi assim, Robel, dobrar, cortar no meio assim, fazer um azorrague, inchar o lombo dessa gente descarada, sem vergonha. Todos serão salvos. Isso é universalismo. Sabe o que a minha Bíblia diz, e a sua também? Eu vou ler aqui. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que havia realizado sinais milagrosos em nome da besta, com os quais ela havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem da besta. Os dois, a besta e o falso profeta, foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre. É a Bíblia, irmãos, que eu estou lendo. O diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, e de onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Estes, diz a palavra, serão atormentados dia e noite para todo sempre. Então, por enquanto, os enganados pela teologia liberal do universalismo, que todos vão ser salvos, que não existe inferno, que isso é uma criação do homem para amedrontar gente besta, diz: por enquanto agora só é a besta, o falso profeta e o diabo. Calma, me espera. Então, a morte e o Hades, o inferno, foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo
é a segunda morte, diz a Bíblia. E aqueles cujos nomes, escute isso, aí já fala de pessoas, aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida, também foram lançados aonde, irmãos? Aonde, irmãos? Aonde, irmãos? A igreja perdeu a visão do lago de fogo. A igreja perdeu a visão do Apocalipse. A igreja perdeu a visão, ou está perdendo a visão do arrebatamento da igreja. A igreja está perdendo a visão da volta de Jesus. E por que estamos perdendo a visão da volta de Jesus, irmãos? Por que não estamos pensando no céu? Por que não estamos pensando na glória? Por que não estamos pensando nisso? Porque nós não temos avivados. O nosso avivamento é fogo de palha. Não é avivamento de braúna, não é avivamento de jacarandá, é avivamento de palha pura, que acaba logo. Só o ambiente da glória traz você para a Bíblia, traz você para o Apocalipse. Eu quero que você se avive no ambiente da glória. Vem buscar a presença de Deus, vem buscar a unção do Senhor. Aleluia! Canta para Ele no ambiente de glória. Tem que só me encher de glória. Meu Deus, aviva a tua obra, aviva a tua obra, aviva a tua obra, aviva a tua obra, aviva a tua obra. Meu Deus, aviva a tua obra no meio dos anos, aviva a tua obra. Aquele que era, ei, aquele que era, aquele que há de vir, aviva a tua obra, Senhor. Aviva esse homem, aviva essa mulher, aviva esse jovem, aviva esse jovem, aviva, 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 Senhor. Manda fogo do céu, manda fogo do céu, manda fogo do céu, aleluia, manda fogo, aleluia. Precisamos de um avivamento urgente. Precisamos de um avivamento urgente, um avivamento de espiritualidade. Por que, pastor, isso? Porque em nosso meio não falta religiosidade. Em nosso meio não falta religiosidade. As religiões se multiplicam, as denominações se multiplicam, tem de tudo. Tem conferência profética, tem reunião dos vasos, tem congresso de poder e cura divina, tem conferência de cura interior, tem de tudo na igreja, irmãos. Nós estamos cheios de religião, nós estamos cheios de religiosidade, mas quase tudo isso, esse tanto de coisa, leva a pessoa apenas para uma boa religiosidade. E quando Jesus veio, ele se chocou exatamente com os religiosos de sua época, os fariseus. Foi ou não foi, irmãos? Ele se chocou com os fariseus, porque Jesus não veio com vestes de religiosidade, mas Jesus veio com as vestes de espiritualidade. São duas coisas diferentes. Ó, irmãos, na moral, religião, escuta aqui, ó. Abre seu ouvidão de crente aí, em casa, abre seu ouvidão de crente aí em casa. Está aqui comigo, Thales? Religião é uma coisa chata. Religião é uma coisa que aprisiona, que cansa a gente, que amordaça. Será que se eu posso? Será que quem vai olhar? Será que fulano vai ver? Será que eu vou encontrar com um diácono tal? Será que eu vou... Isso, irmãos, religião faz a gente colocar o nosso foco no ritual. Religião faz a gente colocar o nosso foco na cerimônia e nos esquecer do significado daquilo. Religião julga, sim ou não, irmãos? Religião julga, religião condena, religião acaba com a vida das pessoas. Quantas pessoas estão aí machucadas pela religião, irmãos? É ou não é, queridos? Religião nos enche de nós mesmos. Eu sou santo, eu sou bom, porque minha roupa, porque minha oração, porque isso, aquilo, outro, porque meu cargo na igreja e tal. Religião nos enche de nós mesmos. Só que espiritualidade
nos esvazia de nós mesmos e nos enche de Deus. Espiritualidade nos esvazia de nós mesmos e nos enche de Deus. Religião, irmãos, é aprisionante. Religião, ela é aprisionadora. Espiritualidade liberta. Por meio da religião, nós conhecemos regras e leis. Por meio da espiritualidade, Jesus nos diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O mundo está cheio de religião e de religiosos, mas precisamos de um avivamento de espiritualidade. Diga comigo: eu preciso de um avivamento de espiritualidade. Pode ser melhor? Eu preciso de um avivamento de espiritualidade. Mais uma vez, eu preciso de um avivamento de espiritualidade. Aleluias! No ambiente de glória, anjos e homens exaltam. Vamos embora! No ambiente de... ergue a mão e adora a Deus. Ele está nesse lugar. Anjos e homens. Mais uma vez. Exaltam Ele agora. No ambiente era. E que há de vir. E que há de vir. Você pode dizer aquele que era. Diga lá. Oh, aquele que era. Aquele que é. Olha o que Jesus diz para aquela mulher. Olha o que Jesus diz, Bira, para aquela mulher lá no poço. Aquela mulher de Samaria. É como se a mulher fosse da Bahia, entendeu? O foco das coisas era Jerusalém, como se fosse o Rio de Janeiro, o eixo Rio-São Paulo. Alguém falou comigo há uns anos atrás, Mankelly: pastor, o senhor tem que sair de Itamaraju. Se o senhor quer ficar famoso, se o senhor quer explodir na mídia, vai para o eixo Rio-São Paulo. Olha eu, ó, caguei. Eu quero explodir em mídia, moço. Se Deus quiser, Ele faz. Eu quero estar no centro da vontade de Deus, que por enquanto é aqui. Jesus disse para aquela mulher de Samaria, como se fosse a Bahia. Jesus está subindo, passou pelo Nordeste, tinha que passar pela Bahia, encontrou aquela mulher samaritana, aquela mulher baiana, e disse assim: mas a hora vem e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em Ele está falando de religião, irmãos. A mulher está perguntando de religião. É no monte? É aqui? É lá em Jerusalém? A mulher está querendo saber da geografia da fé, que é coisa de religião. Mas Jesus diz: vai chegar a hora, e já chegou, em que importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Oh, noiva querida, vamos entender Jesus de uma vez por todas, amém? Vamos entender Jesus. Ele não está criando novas regras. Jesus não está criando novas leis ou rituais ou cerimônias. Jesus está nos ensinando que Deus procura os espirituais e não os religiosos. E para a gente concluir, já ultrapassei meu horário. Nós estivemos com Ludmila Feber, quinta-feira em Porto Seguro. Irmãos, esse ano eu não sei se eu tive um momento como esse. Quinta-feira passada eu não estava aqui, estava lá em Porto Seguro. E nós estávamos com Ludmila Feber. Irmãos, que exemplo. Quem acompanhou meu Face, eu fiz uma postagem lá. Que exemplo de vida. Que exemplo de desprendimento. Que exemplo, irmãos, de não se preocupar com a sua imagem. A imagem é muito importante para as mulheres. É ou não é, irmãs queridas?
A imagem é ou não é importante para vocês? Fala a verdade, irmãos, é mesmo. Toda fêmea é assim. Na natureza é assim. Natureza é assim. As fêmeas, elas desfilam na frente dos machos. A aparência é importante para as mulheres. Mas aquela mulher estava ali sem importar com a sua imagem, com a sua aparência, irmãos. Pele e osso. Pele e osso. Gente, ela não tinha 40 quilos, irmãos. Uma pessoa adulta com menos de 40 quilos. Ela botou uma calça, irmãos, não tinha nada dentro das calças. Apertou o cinto em cima do osso da bacia. Em cima do osso da bacia. E ainda assim a calça caía e ela levantava. Irmãos, aquela mulher não estava ali preocupada com regras, com leis. Aquela mulher não estava preocupada com placas denominacionais. Ela não estava preocupada com a imagem dela, quem ia tirar foto, o que é que iam dizer. Ela não estava preocupada em quem estava olhando para ela. Ela veio, irmãos, pele e osso. Ela ficou 40 minutos de cócoras, agachada. 40, eu não aguento ficar 20. Ela ficou ali 40 minutos, se contorcendo de dor e adorando a Deus em espírito e em verdade. Ela estava com tudo travando, irmãos, para alcançar as notas altas. Ela travava, eu estava a 2 metros dela, 3 metros. Ela travava tudo, entupida de remédios. Mas ela não se importava com religião, ela não se importava com as aparências. Ela estava ali porque ela tinha um compromisso com Deus. Ela tinha vida espiritual. Ela estava no ambiente de glória. Ela estava vivendo um avivamento de espiritualidade. A sua carne estava morrendo, mas a sua alma estava viva diante de Deus. Viva, viva, viva para Deus. Deus quer avivar sua alma. Deus quer avivar seu coração. É no ambiente de glória. Jovens, adore a Deus. Homens, glorifique a Deus. Adore a Deus. Ele quer avivar sua alma. Você está vivo, você tem saúde, você tem como fazer. Eita! No ambiente de glória. Vamos ficar em pé. Vamos ficar em pé no ambiente de glória. Anjos e homens, erga a mão para o céu. Todos em pé, todos em pé. No ambiente